E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade. Bom, esse vídeo é exclusivamente para demonstração, né? Esses vídeos de determinante, aplicar propriedade determinante eu já gravei no meu canal, né? Tô vendo aqui, ó, foi o último vídeo do canal de determinantes, tá na playlist, tá? Pra quem não sabe, tem uma playlist aqui com os cursos. E foi gravado em agosto do ano passado, 2027. Que o último assunto foi Teorema de Binet, Comatriz e Teorema da Inversa. Bom, pra quem não sabe, eu criei duas playlists e eu reviso esses conteúdos de matemática básica e outros conteúdos que eu até mesmo não vi. E como eu queria aproveitar isso de alguma forma, eu criei esse canal para sempre eu estar, quando eu for revisitar o conteúdo, revisar futuramente, como estou revisando, não agora, vou revisar daqui a 2-3 semanas, mas como eu já revisei, então, acho que foi semana retrasada esse conteúdo de determinantes matrizes para uma cadeira minha, eu venho aqui e acesso o meu vídeo. E tem duas coisas que eu não gravei, não expliquei muito bem, porque eu também não entendia muito bem do conteúdo, do conteúdo dessa parte de determinantes, que seria a parte da regra de Chió, qual a utilidade dela. Hoje em dia eu vou te mostrar inúmeras utilidades, inclusive vou mostrar um método que eu, entre aspas, criei, que não é bem método, né? É uma mesclagem de coisas que eu vou fazer para resolver um sistema 4x4, 5x5 na mesma velocidade de um escalonamento. Mas não é um método, não. É basicamente algumas coisas que eu gosto de fazer por causa de geometria analítica e álgebra linear que você vai utilizar. E eu gravei a regra de Chió, eu gravei o teorema de Jacobi, mas eu não expliquei muito bem o que seria isso, né? Nem o que seria a combinação linear de filas. Eu achei que não ia ter utilidade agora, naquele momento, né, em agosto. Mas hoje em dia, um ano depois, eu vejo que tem uma utilidade que dá para eu comentar aqui para vocês, que eu achei. Bom, então esse vídeo é exclusivamente para demonstrar a propriedade P9, que na verdade basicamente é um caso genérico do teorema de Jacobi. De Jacobi, ou sei lá, Jacobi, sei lá, tanto faz. Eu não sei qual a pronúncia. Eu acho que deve ser o nome americano, deve ser Jacob. Enfim. Então, bora lá. Esse vídeo aqui é para demonstração, tá? E eu vou estar adicionando lá na playlist. Primeira coisa, eu já gravei no vídeo anterior, né? Eu fiz um vídeo uns 20 minutos atrás, explicando o que seria a combinação linear de filas exclusivamente. Não mostrei uma utilidade prévia, muito agravante, mas essa propriedade você vai ver que aquilo vai ter utilidade agora e daqui a pouco. Que eu vou gravar outro vídeo sobre sistemas lineares que eu vou aplicar essas coisas. Bom, seja A uma matriz quadrada de ordem n, ou seja, obviamente, para que eu tenha determinantes, eu tenho que ter, pela definição, um determinante é um número que se associa a uma matriz de ordem quadrada, então tem que ter uma matriz quadrada. Ordem genérica, n, adicionando-se a uma linha ou coluna, ou seja, eu nunca posso trabalhar linha-coluna ou coluna-linha. Tem que ser sempre a mesma natureza. Se eu for trabalhar, aplicar a combinação linear em linha, tem que ser em linha. Tenho que respeitar as linhas. E se eu for aplicar a combinação linear de colunas, eu tenho que unicamente respeitar as colunas. Tá bom? Então, adicionando-se a uma linha ou coluna de A, uma combinação linear das outras n-1 linhas. Ou seja, eu escolho uma linha e eu aplico a combinação linear de todas as outras linhas sobre essa linha. Claro que eu posso aplicar todas as outras linhas, ou posso escolher quais linhas eu vou aplicar a partir da escolha das constantes lá que eu tinha falado. Se você não está entendendo, veja o vídeo passado. Das n-1 colunas, ou n-1 colunas. Obtém-se a matriz B tal que determinante B igual a det A. Então, olha só que coisa interessante. No vídeo passado, eu tinha falado sobre a combinação linear de filas. Eu falei, imagine que eu quero obter essa matriz B, e eu posso fazer isso. Então, a partir da escolha específica de constantes nesses números x1, xn que eu tinha falado, ao adicionar esse número à linha, eu obtenho essa matriz B. Mas ali, ao fazer aquilo, eu altero o determinante da parada. Aqui, essa proposição que ela está dizendo é que eu consigo, de alguma forma,
aplicar a combinação linear em uma linha e não alterar o determinante da parada, o que é muito importante. Isso aqui é tipo uma bazucazinha, uma bazuca para determinantes, que isso aqui vai ser muito interessante. Olha só. Então, bora demonstrar logo e parar de falar. Nesse caso, eu deixei aqui no copia e cola uma matriz A genérica, que obedece os termos do enunciado. Observe que a matriz A de ordem n por n, o último elemento ali representa a ordem final. Eu tenho a primeira linha representada, eu tenho uma Ksma e uma Ksma mais uma coluna, né? Ksma mais uma coluna representada. E eu vou aplicar a combinação linear sobre essa iesma linha, certo? Sobre essa iesma linha. Ou seja, eu vou escolher essa linha aqui, que é uma linha genérica pertencente à minha matriz, já que I é o índice da minha linha, que vai de 1 até N, para respeitar a minha matriz A, né? E eu vou aplicar a combinação linear sobre ela, sendo que há algum problema em relação a isso. Como eu estou aplicando em linha, porque no último vídeo eu tinha trabalhado em linha, pode ser em coluna também, mas nesse caso específico, coluna ficaria mais fácil para demonstrar, porque vai ficar com muitos elementos, vai ficar muita coisa, vai ficar cheio e vai ficar difícil de encaixar. Tipo, esse elemento aqui vai ficar tipo um trambolho e vai ficar difícil de encaixar nesse espaço pequeno, entendeu? Então, o ideal aqui é demonstrar por coluna, mas vale para linha também, na combinação linear. Mas, enfim, aqui a gente vai tentar dar um jeito. Eu criei várias páginas de separação aqui para tentar representar inteiramente isso, para vocês não perderem ideia. Então, bora lá. Primeira coisa, eu vou aplicar uma combinação linear, de acordo com o que está falando aqui, de n-1 linhas. Ou seja, para aplicar essa combinação linear, uma combinação linear de n-1 linhas, eu vou ter que ter um conjunto x de números. Eu vou chamar esses números de x1, x2, até xn. De tal forma, tal que cada número x1, x2, x3, até xn, obedeça um aspecto uniforme. Que aspecto uniforme é esse? Primeira coisa, eu estou aplicando sobre a iesma linha. Ou seja, eu vou ter as n-1 linhas, retirando essa, que eu não vou poder utilizar, para aplicar a combinação linear. Como aqui a gente vai estar trabalhando linhas e vai ficar um trambolho gigante, eu vou representar de duas formas. A forma original, que a gente sempre está acostumado, e depois eu vou expandindo essa matriz A, tá bom? Então vamos lá. x1. x1, como a gente viu, né? Nada mais é do que C1, que é uma constante, multiplicada pela linha de escolha da gente. Nesse caso, eu vou escolher as respectivas linhas, vou escolher todas as outras n menos 1 linhas. No caso, n menos essa linha daqui, né? Que eu vou utilizar. Então, como eu vou utilizar todas, eu vou escolher, por exemplo, o x1 para ser exatamente a primeira linha inteira, caso eu trabalhar ela. Se vai ser a primeira linha inteira, a gente sabe que aqui vai ser, por exemplo, a L1, primeira coluna, primeiro elemento da linha 1. Aqui vai ser a L2, primeiro elemento da AL2. Que a gente tinha visto que funciona assim, né? A gente varia em linha. Nesse caso, como a linha vai ser a primeira, então vai ficar A1, C1. A gente sabe que a gente varia em coluna, então A1, 2, C1, A1, 3, e assim por diante, C1, A1N. Ou seja, a gente escolheu aqui já a primeira linha, perfeito? Aí, como eu posso apresentar mais de uma constante para generalizar a ideia, a gente vai ter que adicionar as outras constantes. C2, aqui eu vou escolher a segunda linha, então a gente varia em linha. E aqui a gente varia em coluna, para baixo. Opa! Tinha o mesmo elemento. CN é C2, perdão, C2, A2N, em que N vai variar de 1 até, né, até ele mesmo. E aqui por diante, tá? Aqui por diante. Eu vou ter K também. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer isso daqui, que eu representei ali. Eu vou representar o 3 também, C3, A31, mais assim por diante, CK, AK1, assim por diante, até CN, AN1, certo?
Então, C3, A32, C3, A33, assim por diante, mais C3, A3N. Aí a gente vai dar continuidade. Agora na unha K, você sempre CK, né? AK2, AK3, papá, AKN. A ideia prossegue. CN, AN2, CN, AN3. A ideia prossegue. CN, ANN. Então a gente colocou aqui esses números x1, x2, x até xn. O que seria uma combinação linear? Essa combinação linear é a gente adicionar de forma ordenada, substituir a iésima linha pela AI1 mais x1, AI2 mais x2, assim por diante, opa, assim por diante até AIN mais xn. Isso aqui é uma combinação linear, ou seja, uma combinação linear das n menos 1 linhas, já que eu escolhi aqui n linhas, né? Retirando, vou deixar aqui específico que eu tô tirando a iésima linha, tá? Apesar de estar indo até n, eu tô retirando a iésima linha. Ela não tá aqui na conta, tá? A iésima linha não está na conta. E a gente vai adicionar exatamente a iésima linha, a gente vai substituir. Então, ao substituir, a gente forma outra matriz, né? Uma matriz B. E bora substituir. Claro que essa matriz B que eu vou representar a matriz B, ela aqui, de forma menor, tá? E depois eu vou representar ela de forma maior. Caso aqui eu vou duplicar. Vou colocar a iésima linha substituída. E vou deixar esse espaço aqui de 3 pontos para indicar continuidade, tá? Ó, 3 pontos. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Aqui a gente vai ter a matriz B agora. Ou seja, esse elemento AI1 vai ser... Vou tentar escrever aqui. AI1 mais x1. AI2 mais x2. AI3 mais x3. AIK mais XK. AIK mais 1. AIK mais 1 mais XK mais 1. Até AIN mais XN, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente tem que mostrar que o determinante dessa matriz é igual ao determinante dessa daqui, ó. Como que a gente vai provar isso? A gente vai provar isso da seguinte forma. Primeiro, bora expandir os termos. Bora colocar inteiramente quem é x1, x2, x3 até xn, certo? E a gente vai perceber uma coisa. Então aqui vai estar a matriz B e bora lá. Agora ele vai ter que expandir essa matriz. Então vai ficar algo bem grandinho, viu? Bem grandinho. Eu não digo nem tanto em comprimento, viu? Pra ser sincero. Vai ser de comprimento não, de altura. E sim largura. A gente vai, tipo, de comprimento, aliás. Poxa. A gente vai indo aqui até pra baixo, viu? Então, bora lá. Primeiro eu vou representar esses... eu vou primeiro representar aqui, ó. Vou colocar os 3 pontos. Eu vou representar a primeira iésima linha logo, né? Que é o que a gente quer fazer. AI1 mais... Quem é x1? Substitui aí, ó. x1 é c1, a11, a21, a31... E vai indo assim por diante, tá? Só deixa eu dar uma olhada numa seguinte coisa, pessoal. Eu quero só dar uma olhada na seguinte coisa aqui. No livro. No livro ele faz também a mesma coisa. Então, bora lá. Bora adicionar. Na verdade, uma forma muito mais fácil... Não, eu vou ter que ser isso, mano. Não queria fazer isso, mas vou ter que fazer. Bora substituir. Toma. Isso aqui é só o primeiro elemento, tá? Isso aqui é só o primeiro elemento, cara. Isso aqui é, tipo, inacreditável. Inacreditável. Sério mesmo. Porque isso aqui é só o primeiro elemento. É só a primeira coluna. Isso aqui que me deixa pasmo. Isso aqui me deixa pasmo. Sério mesmo. Aí, nenhum.
certo? Bora lá. Agora, A1, 2. Papá. Segundo elemento agora. Vai ser AI2 mais X2. Quem é X2? Toma. Galera, vai brincando. Essa demonstração aqui é muito chata. É muito chata por esse motivo aqui. Que, poxa, olha isso. Pra linhas é muito chato demonstrar. Fica muito mais fácil pra... Digo pra vocês que fica muito mais fácil pra coluna. Fica muito mais compacto, né? Enfim. A1, 2. E assim por diante vai, tá? E vai indo a matriz assim. Aí, por exemplo, aqui é A1, 1. Apesar disso aqui... tá certo. A1, 1, A1, 2. Galera, eu como vocês devem estar vendo, eu tenho um corte seco aí no vídeo. O que aconteceu? Eu acho que uns 8, 9, 10 minutos perdendo tempo tentando representar a matriz pra vocês. Sendo que basicamente impossível. Do jeito que eu queria na minha cabeça, que era tipo mostrar algo bem grande, a matriz bem expandida, pra ir jogando as propriedades, pra ficar muito visível, mas não dá, sério. Quer dizer, na minha cabeça eu não consegui produzir isso. E fiquei enrolando pra ver se conseguia. Foi tipo 20 minutos de vídeo a mais, teve tipo 36 minutos eu tentando fazer isso e não funcionou. E no final ainda deu problema por causa disso. Mas imagina que eu falei, qualquer coisa, volta no vídeo. Eu falei tudo aquilo, certo? Nesse caso, eu tive que apelar pra pedir pro Gmine produzir a imagem no LaTeX pra poder explicar, porque tava impossível. Então ele produziu aqui pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar passo a passo, explicando aqui a parte das imagens. Primeira coisa, eu pedi pra ele produzir aquela imagem que a gente tinha feito. E essa imagem seria a imagem referente a matriz que a gente tinha feito, né? A gente tinha falado que, no caso aqui, é a matriz B, porque eu já tinha somado esses números x2, xn para formar a combinação linear, né? E a gente expande esses números, x1, x2, x3, xn. E a gente tinha expandido, né? Sabendo que x1 é igual a c1, a1 mais c2 igual a 1, 2, a21 quer dizer, a21 mais c3, a31 e assim por diante. A gente vai avançando em linha. E nesse caso, ele vai ter que expandir, né? Então, a gente aplica a propriedade de determinantes. Que propriedade de determinantes é essa? É a propriedade que fundamenta que o determinante de C é igual ao determinante de A mais B. E como funciona essa propriedade? Bom, obviamente, para você estar aqui, você tem que saber as propriedades de determinantes anteriores que eu gravei. Mas, de forma resumida, se eu tenho uma matriz aqui, 1, 2, 3, por exemplo, eu vou colocar aqui 1, 2... imagine que tenha acontecendo alguma operação aqui. 1 mais 1, 2 mais 4, 5 mais 6. Tem números aleatórios quaisquer. Tem que ser quadrada, né? Obviamente, para obter o determinante. Então, o determinante, essa propriedade efetua que esse determinante aqui, dessa matriz maior aqui, é a mesma coisa eu repetir essas linhas, todas elas, e separar a soma dos elementos. Ou seja, 1, 2, 5. Nessa ordem. Por exemplo, isso aqui é mais o determinante. Repete as mesmas linhas que não estão sendo trabalhadas, as que estavam em operação, coloca aqui. 1, 4, 6. É a mesma coisa. Então é basicamente isso. Então observe que a gente pode separar em uma única linha os elementos dela e repetir a matriz. Então é exatamente isso que a gente vai fazer em cada um desses. Aí 1 vai estar mais C1, A1, 1, mais C2 e a gente vai separar. Ao separar a gente obtém isso daqui. Determinante de A, normal, mais exatamente esse daqui, x1, x2, xn. Observe que os outros elementos ademais estão todos iguais, e a única alteração vem que aqui eu vou ter x1, x2 e xn, que estavam exatamente aqui. Agora você aplica a propriedade de determinante de novo. Nesse caso, observe que isso aqui é o determinante A, da matriz originária que a gente tem. Então isso aqui é det A, mais... E a gente vai fazer o quê? A gente expandiu esse x1, x2 até xn. Que vai ficar exatamente nisso aqui, ó. A primeira coluna, por exemplo. E o melhor é que o negócio fez que nem eu. Colocou, a diferença é que não ficou colocando esse espaço na tela.
Só colocou 3 pontos, ponto na diagonal, ponto na horizontal, para indicar isso. E como eu disse, é bem difícil apresentar isso. Então fica CA11 mais CK AK1. E a gente pode aplicar essa propriedade determinante, que chama de P6 no livro, que é a ordem que apresenta as propriedades, novamente. Ou seja, aplica de várias vezes sucessivas. A gente aplica N vezes, até separar em próprios determinantes cada um. Ou seja, ao aplicar N vezes, o que vai acontecer? Esse camarada, tudo disso aqui vai para outra matriz. Sempre o iniciozinho, aí tudo isso daqui vai para outra matriz. Ou seja, essa aqui ficou uma matriz única com uma constante aplicada sobre essa linha. E como fica com a constante aplicada sobre essa linha, a gente aplica outra propriedade, se chama filas proporcionais. Se a gente tem linhas ou colunas que sejam múltiplos uma da outra, ou seja, como eu tenho um C1 multiplicando toda essa linha aqui, a gente pode aplicar essa propriedade que diz que o determinante deles é zero. Nesse caso, eu aplico mais outra propriedade, em que a gente pode colocar essa constante para fora do determinante e multiplicar o determinante direto. Que no caso aqui é det_a, mas det_a é igual a zero nesse caso, porque já temos filas proporcionais. Então isso aqui é zero e tudo isso aqui é zero. Então sobra det_a. Então det_a é igual a det_b. E está provado assim esse teorema. Por quê? Porque o teorema de Laplace é um caso específico desse teorema. Basta que essas outras constantes aqui sejam iguais a zero e só tenha C1 e C2, tá bom? Na combinação linear. É basicamente isso. Então fica aí demonstrado. E espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.